Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Nós estamos dando continuidade na série de mensagens uns aos outros, irmãos. E é um prazer poder compartilhar de um pouquinho daquilo que o Senhor tem comunicado a nós através desses verbos tão importantes para a vida orgânica, da vida comum da igreja, irmãos. Abra a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. 8. Acima de tudo, porém, tenham muito, que, irmãos? Amor uns aos outros, uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. 9. Versículo chave: sejam mutuamente o que, irmãos? Sem o que? Murmuração. Versículo 10: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E 11: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Então, o tema daquilo que eu queria compartilhar com vocês, que eles vão estar totalmente ligados. Hoje eu não vou dividir um do outro, nós vamos caminhar junto com esses dois verbos poderosos, que é o que? Sejam hospitaleiros e bondosos uns para com os outros. Nós vamos falar hoje sobre hospitalidade e sobre bondade, irmãos. E é interessante compartilhar já no início, que quando eu fui pesquisar um pouco sobre ser mutuamente hospitaleiro, eu vi poucas coisas, poucos materiais falando sobre hospitalidade, irmãos. Por incrível que pareça. Quando você vai falar sobre amor, nossa, tem para todo, tem da presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Nazareno, da igreja lá na África. Irmão, você vai no Google, lá você acha de tudo. Você vai pegar indicação com os irmãos. E agora, quando eu fui pesquisar sobre hospitalidade, você não acha tantas coisas assim. E eu comecei a me perguntar o porquê. Falei, está na Bíblia, é um mandamento de Deus para nós, faz parte de uns aos outros. E por que nós não falamos tanto de hospitalidade, irmãos? Vocês conseguem tentar imaginar, irmãos? Minha cabeça começou em vários lugares. Primeiro, porque hospitalidade leva a gente a sair um pouco mais da zona de conforto do que o normal. E eu não sei se você já hospedou alguém na sua casa, mas tira você da sua zona de conforto. Quando você vai receber uma família, vai ficar uma semana na sua casa, parece que você tem que preparar e programar toda a sua semana em prol do quê? Da família que está recebendo. Então, se você joga a sua bolinha de terça, de quinta, às vezes você desmarca porque você está recebendo uma família. Às vezes, se você tem um compromisso que às vezes você tem que fazer o quê? Desmarcar, porque você vai estar com a família. Então já tira você um pouco da sua programação, da sua rotina. E de fato, é bom, mas às vezes é um pouco desconfortável. Eu comecei a pensar porque também hoje nós vemos menos a hospitalidade acontecendo. Eu vou trazer um pouco no âmbito da hospitalidade da igreja primitiva, e nós vamos ver por que acontecia muito hospitalidade naquela época. Mas é poucos materiais que falam sobre hospitalidade. E eu falei, Senhor, que bom, porque aí tem que ser de nós mesmo. Deus quer gerar a hospitalidade da família em nós. Porque é um tema de tanta importância, de tanto valor, de tanto amor, que nós precisamos aprender mais sobre isso e manifestar mais hospitalidade e bondade. Quando nós falamos sobre hospitalidade e bondade, nós precisamos entender que esses dois verbos, essas duas ações, fluem do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como o quê? Como eu vos amei, como a ti mesmo, como eu vos amei. Tudo flui do amor, a bondade, a hospitalidade, o cuidar uns dos outros. Então, a base para nós entendermos sobre isso, de fato, é o amor. Mas eu fui pesquisar essa palavra, o que significa essa palavra, hospitalidade. No grego, ela fala sobre filoxenia, uma combinação de duas palavras, filos, que significa amar alguém como um amigo ou irmão. Xenos, que significa estrangeiro ou imigrante, estrangeiro residente. Então, irmãos, sem complicação,
hospitalidade é quando nós amamos tal que nós colocamos dentro da nossa casa, damos acesso à pessoa para muitas coisas. De fato, é você abrir sua residência e receber alguns irmãos. Só que eu sei que quando nós falamos sobre esse tema, dos dias de hoje é um pouco complicado. Porque o que vem na sua cabeça quando nós falamos sobre isso? Muitos entendem hospitalidade como sair na rua agora, pegar alguns moradores de rua e colocar dentro da sua casa. É hospitalidade? É hospitalidade. Tem irmãos que fazem isso? Eu conheço irmãos que fazem isso. Nós conhecemos. Meu irmão, é loucura, mas tem loucos aí no mundo que abrem as casas, recebem pessoas, né? Tem, principalmente moradores de rua, pessoas que você não conhece mesmo, que você não sabe o que vai acontecer. Nós temos um irmão que já pregou para nós, que ele tem essa vocação de irmão, abrir a casa, tem a família, mas está lá. Ele prepara os homens, prega o evangelho, traz de novo para a sociedade. Bênção! Só que hospitalidade não é só isso. E eu creio que nós hoje temos não é um preconceito, mas temos uma dificuldade em hospitalidade, porque nós entendemos hospitalidade só com isso. E eu sei que hoje não é tão fácil você achar aí na rua, procurar alguém e falar, vem para minha casa, sendo que você tem uma filha, sendo que você tem uma família. Nós, assim, sendo muito claro, não é algo tão simples assim. Mas nós vamos entender o que a Bíblia vem falar sobre hospitalidade. O que o apóstolo Pedro está falando sobre hospitalidade. O que Paulo, em Romanos capítulo 12, fala sobre hospitalidade. O que Hebreus capítulo 13, Paulo fala sobre hospitalidade. Tempo, entendendo toda a época e tudo mais. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Mas o meu desejo é que o Senhor abra o nosso coração, irmãos. E o meu desejo é que o Senhor possa nos levar a uma vida, uma natureza de ser hospitaleiros, em nome de Jesus. Hoje eu creio que Deus vai trazer algumas clarezas para nós, através das Escrituras, sobre a hospitalidade, que vai ser um pouco mais fácil de nós entendermos a nossa vocação como pessoas hospitaleiras. Pessoas que servem das nossas casas para o bem da igreja do Cristo. Pessoas que têm coragem de abrir a sua casa, abrir a sua vida em amor da igreja. Hospitalidade, irmãos, não é somente abrir as casas, é abrir a vida, irmãos. É abrir o coração. Hospitalidade é amar mesmo. Hospitalidade é fácil, irmãos. Abrir a casa e entra aí, dorme aí um dia só. Isso aí, meu irmão, é de boa. Mas abrir a nossa vida, partilhar das nossas emoções, partilhar de uma relação intensa, também é hospitalidade. E nós vamos ver nas Escrituras o quão rico é quando nós praticamos hospitalidade com os da família da fé, com os irmãos em Cristo. Amém, queridos? Por isso o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa trazer clareza para vocês e que todo preconceito sobre essa palavra, sobre essa atitude, né, possa cair por terra em nome de Jesus, para que a família Nazareno seja uma igreja hospitaleira, irmãos. Uma igreja bondosa, uma igreja que abre a sua vida no cuidado da igreja do Senhor. É disso que nós estamos precisando. Quando nós olhamos então a hospitalidade, irmãos, de fato, além de receber irmãos, tanto irmãos da cidade local, da família da fé, como outros irmãos, é abrir vida, é servir, irmãos. Só que quando nós olhamos a igreja primitiva, por que Pedro e Paulo, esses homens falam tanto sobre hospitalidade? Irmãos, tem vários motivos por que a hospitalidade na época da igreja primitiva é tão importante. Primeiro delas, quando o evangelho, irmãos, chegou não só em Jerusalém, mas começou a alcançar outras pessoas, várias pessoas, gentios de outras cidades, vinham a Jerusalém para poder receber do evangelho. Com isso, muitos deles não tinham onde ficar. E aí que a igreja precisava cumprir seu papel de receber os irmãos que estavam sendo acolhidos pelo evangelho, estavam sendo impactados pelo evangelho, e eles eram hospitaleiros com esses irmãos. Então, a primeira coisa onde nós compartilhamos da hospitalidade na igreja primitiva é desses irmãos. E irmãos, de coração, nós ainda aqui na família não chegamos nesse lugar, mas eu creio que através do poder do evangelho e daquilo que o Senhor tem nos dado como base de uma igreja que vive a vida em família, vai chegar mais irmãos precisando de hospitalidade, como Deus tem enviado.
Por que Paulo e Pedro falou tanto de hospitalidade? Porque a partir da vida de Estevão, né, da história de Estevão, nós vemos que a perseguição começa a ser tão grande pela igreja. Muitos irmãos sofriam perseguição, irmãos. Famílias eram mortas, pais perdiam seus filhos, filhos perdiam seus pais, e eles tinham que sumir, irmãos, fugir da cidade. E aí onde eles chegavam, eles precisavam do quê? Hospitalidade. E a igreja precisava ser hospitaleira. Muitos irmãos receberam filhos que perderam seus pais por causa do evangelho, irmãos. Hospitalidade. Eu acho que até por isso que nós hoje não falamos muito sobre isso. Porque hoje nós não sofremos perseguição da forma que a igreja primitiva sofreu. Então, primeira forma, o evangelho impactando na região, fora de Jerusalém, mais pessoas. E eles vinham a Jerusalém para serem impactados. E a igreja tratava com eles de hospitalidade, recebiam eles nas casas, irmãos. Partilhavam. Você vai ver que em várias casas judeus eles haviam quartos prontos para receber os profetas, os homens de Deus, a igreja do Senhor. E a terceira forma era o quê? Vamos falar sobre esses homens mesmo. Paulo, Pedro, após a perseguição, Paulo implantando. Ou você acha que Paulo tinha casa em todo lugar que ele ia, irmãos? O que ele precisava? De hospitalidade. Então a cada lugar que ele ia, os irmãos o acolhiam. Paulo vivia nas cidades, pregando o evangelho. Pedro, outros, eles partilhavam da pregação do evangelho, como Silas, João Marcos, esses homens de Deus. E onde eles iam, precisavam de uma família para poder falar, não, por favor. Nós vamos ver aqui, partilhar de algumas histórias de hospitalidade. Mas para nós entendermos, então a igreja primitiva partilhava dessa vida de hospitalidade por causa dessas coisas. Irmãos, dentro disso, né, nós precisamos aprender a ser hospitaleiros. Mas como eu falei, pastor, mas não são todas as pessoas que vêm. Hoje não tem pessoas que chegam sofrendo perseguição aqui, né, totalmente destruídas, né, pastores itinerantes que vivem isso aí, é menos. Mas irmãos, partindo dessa base, o que deu para nós entendermos? Que a igreja recebia seus irmãos. Então, para acalmar o seu coração, quando nós falamos de hospitalidade, nós falamos de nós, da família da fé. Nós precisamos entender que, irmãos, de coração, se a sua vocação não é ir pegar o morador de rua e trazer sua casa, fique em paz. Vai ter lugar para eles, irmãos. E eu falo com toda a sensibilidade do meu coração. Como o próprio Cristo falou, né, em toda a história vai ter os pobres, os que passam dificuldades. Quem já serviu nas ruas, irmãos, como eu já fiz na minha juventude, irmãos, que eu sou jovem ainda, mas quando eu era mais jovem ainda, irmãos, a maioria ali era cristão, que sofreram pela vida da igreja, filhos de pastores, que não, a maioria. E muitos deles têm a oportunidade de voltar, mas não querem voltar para as casas, porque fica confortável a vida sem lei das ruas, irmãos. É uma vida sem lei, irmãos. Faz o que quer na hora que quer, irmão. Irmãos, eles não passam fome, irmãos. Porque o que tem de casa espírita, o que tem de irmãos dando comida para eles, tem, irmãos. Mais do que a metade da porcentagem tem lugar para ir, mas não quer. E nós partilhamos de uma vida assim por muitos anos na primeira igreja. De estar nas ruas, conhecendo os irmãos, clínica de recuperação. Nós internamos muitos amigos nossos que estavam com problema de drogas, irmãos. Eu e o pastor Cris, junto com nossos amigos. Por experiência de causa, irmãos. Muitos ali têm um pai e uma mãe que quer receber de volta, mas o cara não quer, porque a rua é muito atraente. É muito fácil. Eles conseguem comida, irmãos. Ali é muito tranquilo. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos, que nós precisamos permitir que o Senhor venha sobre nós, para que nós precisamos entender a hospitalidade aqui, na vida da igreja. Tem como ser hospitaleiro aqui na família, junto com os irmãos. E nós vamos decorrer ainda mais. Quando nós começamos a olhar algumas histórias, irmãos, abra para mim, por favor, em Atos capítulo 10. Eu quero partilhar de algumas histórias da Bíblia sobre hospitalidade, só para você ver, irmãos, que... Versículo 5, Atos, capítulo 10, versículo 5, fala de Simão, um curtidor, irmãos, um homem de Deus que morava em Jope. E olha o que fala: agora envie mensagens a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Vamos lá, 6, e para aí. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira. Nesse capítulo 10, tem 3 pessoas que vivem a vida de hospitalidade. Primeiro, Simão, não o apóstolo, mas Simão o curtidor, esse homem,
que recebe Pedro com alguns homens de Deus na sua casa e hospedam eles dentro da trajetória que Deus estava levando Pedro e esses homens de Deus no cumprimento da vocação deles, através da pregação do Evangelho. A partir de então, né, esse capítulo é muito conhecido por quem, irmãos? Vocês lembram? Por quem, Rodolfo? Fala alto. Cornélio, aquele homem poderoso, que Deus, gentil, que Deus toma, dá sonho, coloca Pedro no seu sonho. Deus também dá um sonho, coloca um anjo para falar com Cornélio, e um sonho a Pedro, e eles se unem. E aí homens de Cornélio vêm atrás de Pedro, e o que Pedro faz? Vem aqui, a casa é nossa, vem, olha só, Pedro, viu, vem aqui, vocês não vão passar a noite não, vamos dormir na casa de Simão também, porque a casa é nossa. Hospitalidade é a vida em família. Pedro nessa autoridade, acho que Simão, fica à vontade, Pedro, a casa é nossa mesmo. Coloca. E quando eles chegam na casa de Cornélio e houve toda aquela transformação, aquele impacto da obra do Espírito Santo nos gentios, que os judeus ficam, olha que maravilhoso, que Cornélio faz, não vai embora não. Fica comigo mais um pouco. A experiência que a gente viveu é maravilhosa, eles são batizados, são transformados. Então esse capítulo mostra o desenvolver da hospitalidade no trabalho da igreja, no Evangelho. Então, irmão, mas está fácil até aqui, por quê? Porque são histórias dentro dessa base que eu trouxe, dos homens que eram impactados pelo Evangelho e vinham a Jerusalém, de pessoas que estavam sofrendo perseguição, de homens itinerantes que estavam levando o Evangelho. Também, em Atos capítulo 16, não precisa abrir, fala de Lídia, uma recém-convertida que pega Paulo, recebe na sua casa e vive uma vida de hospitalidade, com o apóstolo Paulo, através da pregação do Evangelho. Filipe também, o evangelista, no capítulo 21 também, morava em Cesareia, e ele hospeda por alguns dias Paulo e alguns irmãos também. E é interessante focar aqui que Filipe é o mesmo de Atos capítulo 6, o diácono, que através do seu trabalho, do cuidado dos irmãos, e é evangelista, ele recebe irmãos na sua casa. Então eu quero que a partir da obra da vida da igreja, a gente possa trazer isso para os dias de hoje. Como ser hospitaleiro nos dias de hoje? Por quê? Preciso ser hospitaleiro. O que eu ganho com isso? Em ser bondoso e hospitaleiro. O que eu vou acessar sendo hospitaleiro? Tem muitas coisas que nós não entendemos ainda, irmãos. Ou nós não desfrutamos do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós não somos hospitaleiros ainda. Irmãos, por experiência própria, eu falo de todo o coração. Eu tenho experimentado cada vez mais hospitalidade. E Deus tem transformado algumas áreas da minha vida, que só através da hospitalidade nós vamos ser transformados. De todo o coração. Deixa eu explicar algo para você. Dentro da edificação da igreja, do propósito de Deus, né, nós temos fases e áreas da nossa vida que vão ser transformadas pelo poder do Evangelho. E uma delas é a hospitalidade. Irmãos, como é maravilhoso ter uma vida aberta em prol da igreja do Senhor. E quando os irmãos falam aqui, quando os irmãos dão testemunho das nossas vidas, da minha vida, na vida do pastor Cris, irmãos, pergunta se o pastor Cris quer voltar a viver a vida do passado. Quer, pastor Cris? Jamais, irmão. Não dá mais. Porque tem sido uma riqueza viver a vida em família, irmãos. Tem sido uma riqueza viver a vida de hospitalidade e bondade em favor da igreja do Senhor, irmãos. Muitas coisas Deus não mudou em você, porque você precisa dar acesso à hospitalidade da vida da igreja, irmãos. E eu vou partilhar para vocês entenderem. Tem muitos textos que falam sobre isso, irmãos. Sobre hospitalidade na Bíblia. Romanos fala muito, 1 Coríntios fala, Filipenses fala, Colossenses. Porque a igreja necessitava da hospitalidade naquela época. Só que a igreja ainda necessita da hospitalidade. E eu coloquei aqui algumas coisas, irmãos. Eu estou do meio para o fim já. Por que a hospitalidade é tão importante nos dias de hoje? Abra para mim Efésios capítulo 2, versículo 1, irmãos. Sabe por que nós somos? Porque é necessário, irmãos? Porque nós somos hóspedes também, irmão. Sabia? Sabia que onde você mora não é seu, irmão? Tudo é do Senhor? Sabia que tudo que você tem não é seu, irmão? E Ele dá e tira a hora que Ele quiser, irmãos? Porque é dele? Nós somos hóspedes, irmãos, de um Deus hospitaleiro, irmãos. E quando nós entendermos que nós estávamos perdidos e fomos achados, irmãos, é que o Senhor Jesus foi hospitaleiro com a gente, irmãos.
Olha o que fala nesse texto. Eu sou apaixonado por Efésios capítulo 2, esse começo de texto. Preste bem atenção nos detalhes desse texto. Ele, o que ele fez, irmão? Lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos do que, irmão? Da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, o que ele fez, irmão? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar aonde, irmãos? Hospitalidade nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E juntamente com Ele, versículo 6, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar. E foi hospitaleiro conosco. Irmãos, o fim nosso era o inferno, irmãos. Órfãos de pai, perdidos no mundo, andando da forma que nós queríamos. Por que eu tenho que praticar hospitalidade? Porque através da ressurreição de Cristo, Ele hospedou você na família dele, irmãos. Ele te deu uma família, irmãos. Ele te deu uma mesa para você ceiar, irmãos. Ele te deu um novo propósito de vida, irmãos. Mais uma vez, entenda de uma vez por todas, tudo que você tem é de Jesus, irmãos. Tudo o que você conquistou, tudo foi por causa da cruz de Cristo. O fim era a ira e o inferno, irmãos, para nós. Eu acho que fica claro. A primeira coisa, tem mais coisas, nós vamos desfrutar mais de tudo isso. Por que, pastor, eu tenho que praticar hospitalidade nos dias de hoje? Porque você é um hóspede. E aonde você mora é de Cristo. No entanto, que a mesa não é sua. A mesa é de quem? E por que você quer escolher quem sentar na mesa da hospitalidade? É do Cristo, irmãos. Para os da família da fé. Respira, irmãos. Deus precisa começar a fazer a obra em nós aqui, para depois a gente entender os de fora ainda. É um processo nas nossas vidas. Nós vamos receber muitas pessoas machucadas e feridas pela igreja. E sabe que essas pessoas vão precisar? Hospitalidade e bondade. E de todo o coração, qual é o desejo como nós, família Nazareno? É quando os irmãos cheguem até nós, eles sintam o amor da família através da hospitalidade. E eu peço perdão para os irmãos novos se nós não formos tão hospitaleiros assim como deveríamos. Porque nós estamos aprendendo a ser ainda. Estamos no processo, ninguém é perfeito. Começar de nós, pastores. Nós precisamos aprender a ser mais. A cuidar mais, se importar mais. Mas por que eu falo que é uma dificuldade? Porque nós temos a nossa vida tão programadinha que a gente não quer sair fora. Só que eu me lembro da mãe do Leandro Vieira, que nos deixou mais constrangido ainda. Mas estávamos em Curitiba, e no café, já no dia de ir embora, e nós tomamos um café com o Leandro Alves, que é um dos pastores da família do que creem. Então eles são, o presbitério pastoral é o Leandro Vieira, o Leandro Alves e o Fafa. Depois tem os diáconos que são pastores também, que é o Pupo, o Felipe Bartosevski e outros irmãos. E aí nós tínhamos um café com o Leandro Alves, no hotel mesmo onde nós estávamos, né? E ali nós estávamos partilhando, e eu nunca mais esqueço isso. Entendo o que eu vou falar, dê lugar ao Senhor.
E ele falou, cara, vocês conseguiram ir na casa da irmã Elisete? O Leandro Alves falou, pastor da igreja. Nossa, não deu tempo, ela até veio falar com a gente na igreja, mas não deu. Ele falou, mas você não pode ir embora sem ir na casa da irmã Elisete. A irmã Elisete é a irmã do Coque da família Esquigrense, sabe? Aquela irmã do ex-Didico, aí nós ali querendo fugir da irmã do ex-Didico, né? Vai que pegue nós ali, né? Brincadeira, mas assim, ele falou, pera um pouquinho. Irmãos, ele ligou no Viva Voz. Todo mundo ia fazer o quê? Dá uma licencinha aí. Será que dá para ir? No Viva Voz. Irmã Elisete, tudo bem? Ela para ele, paz, meu pastor, tudo bem e tal. Irmã, sabe com quem eu tô aqui, irmã? Hospitalidade, irmãos. Você vai entender. Eu estou com os meninos de Piracicaba. Ai, meu Deus, não é possível. Eu queria tanto receber eles na minha casa, mas não teve oportunidade. Irmã Elisete, eles têm o voo mais pro final do dia, eles estão aqui. Será que eu posso levar eles? Você não me vai dar o prazer de ter eles aqui para almoçar comigo. Não tinha nada programado. E nós ali constrangidos, tipo assim, vai atrapalhar a irmã. Ela estava na correria dela. Não, pode trazer, por favor. Levou nós lá. Nós sentamos na mesa com ela, nós... daquele jeito, né? Querendo ser bondoso, mas ia apanhar de Cristo, sabe? Nossa, irmã, nos perdoa de atrapalhar você, não estava nada programado. Ela falou, o quê, filho? Nós fazemos as programações e os planos, mas quando Deus muda, eu falei, é porque Deus tem algo muito melhor para nós. Então receber vocês aqui é Deus mudando o meu plano para aquilo que Ele tem de melhor para nós. E ali, irmão, ora, e nós chorávamos na mesa daquela mulher. E ela ministrava sobre nós. Sabe o que é isso, irmão? Hospitalidade. Prazer de abrir sua vida. Agora, irmão, vamos ser sinceros. Se bate alguém na sua casa, assim, eu sei que nós precisamos programar, irmãos. Mas se eu li de manhã, irmão, como que você está agora à tarde? Fala a verdade, irmão. Nossa, olha lá, o irmão chato, já vai mudar, meu. Fala a verdade, irmão, dentro de você, não precisa responder. Hospitalidade, irmãos. A gente precisa aprender com Cristo. Hospitalidade. Nós estamos aprendendo. Nós vamos chegar lá. Mas a gente quer que a igreja viva e desfrute disso. O que nós fomos abençoados naquela tarde com a irmã Elisete. E o que ela foi abençoada. E aí a gente sai de lá pupo. Eu não tinha nem amizade. Foi dali que começou tudo. Vai ter que pegar o voo. Não, mas esse é o púlpito. Não, eu vou passar. É assim, irmão. Café da manhã com o Leandro, almoço com a Elisete, pulpo à tarde para levar nós. É uma loucura, irmão, uma briga. O pulpo, não, vocês precisam em casa, Ele já estava preparando o ambiente, irmão. E aí nós fomos na casa dele. E o laço da nossa amizade começou com aquele homem pegando o pé de 3 peão, com lágrimas, lavando nossos pés e criando uma relação. Hospitalidade. Nunca mais a gente foi para lá e ficou em hotel. O que eles falam lá? Família não fica em hotel. Família fica em casa. Hotel não. Hospitalidade, irmãos. Vida da igreja. Por que nós temos que ser hospitaleiros? Porque nós somos hóspedes, irmãos. Por que nós temos que hospitaleiros, irmãos? Porque a hospitalidade traz uma abertura na comunhão e na edificação da igreja, irmãos. Que na hospitalidade nós estamos recebendo um anjo e Cristo, irmão. E nós estamos fechando nossas portas para o Cristo, para essa obra, para essa vida celestial, irmão. E receber os irmãos. Outra, sabia que, irmãos, quando você, terça-feira, nas quintas, no dia de semana, você convida um casal para ir na sua casa, você está praticando hospitalidade, irmãos? Irmãos, cada mesa, de coração, irmãos, eu saio mais transformado e mais encorajado ainda. E quem vive a mesa com a gente sabe o quanto a gente é intenso e sério na mesa. Irmãos, como eu saio das mesas? Pergunto para a Camila. Eu choro dentro do carro depois. O que Jesus está fazendo na nossa vida? Eu não imaginava que ia ser tão bom viver isso. Sabe, construindo amizades sinceras, irmãos. Pessoas que aliviam o nosso fardo, como o Cristo pregou a semana passada. Pessoas que são hospitaleiras para a gente. Irmão, para nós, entra no segundo. Ser bondosos uns com os outros. Ser amorosos uns com os outros. Por que eu tenho que hospedar irmãos, irmãos? Porque, irmãos, por muitas vezes, eu estou finalizando já, irmãos, nós estamos recebendo o Cristo e os anjos, irmãos. Olha o que fala em Hebreus, irmãos. Olha que lindo. Hebreus 13, 1 e 2. Sejam constantes, o que, irmão? Seja constante o amor fraternal. E 2. Não se esqueçam do quê?
pois alguns praticando-a, sem o saber. O que eles fizeram, irmão? Meu Deus. Irmãos, de coração, eu não sei se o escritor do livro de Hebreus trouxe como os anjos, como nós já vemos no Velho Testamento, homens que, como Ló, que recebeu anjos na sua casa, como também parte da vida em Cristo, o anjo pode ser você, sabia, irmãos? Na vida do outro irmão. Mas, irmãos, é muito sério o desfrutar da hospitalidade. E se você não tem praticado, você tem perdido de desfrutar uma parte da riqueza do reino de Deus, irmãos. Por isso, qual que é o meu desejo para a igreja? Que a igreja nossa seja hospitaleira. Que a gente possa nos entregar na vida do cuidado e da bondade uns com os outros através da hospitalidade. Abra a sua casa para o encontro nas casas. Abra a sua casa para conhecer os irmãos. Por favor, convide os irmãos novos a partilhar da sua casa. Abra para mim Lucas capítulo 10, versículo 27. Eu quero juntar hospitalidade e bondade através de um homem. Que é a história do que, irmãos? Do bom samaritano. Versículo 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida? A base dessa conversa é herdar a vida eterna. Não esquece disso. Como que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? É o objetivo principal da vida da igreja. Partilharmos com Deus e a igreja, Cristo e a igreja, a eternidade. Amém, irmãos? É onde nós vamos partilhar a nossa vida, em nome de Jesus. E aí, olha só a resposta. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? E isso ele respondeu: ame o seu próximo, o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Olha a resposta. Então Jesus disse: você respondeu o quê? Corretamente. Faça isto e você o quê? Parou um pouquinho. Vamos segurar aqui. Tá simples de entender aqui, não tá, irmãos? Intérprete da lei, mestre, quer colocar Jesus à prova. Eles ainda estavam testando Jesus. Jesus estava ficando conhecido como Messias, né? Os homens não estavam concordando com isso. E aí eles vão na discussão com Jesus e falam: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: como que está escrito? Qual é na lei? Qual que é a lei? E ele fala: ame ao teu Deus e ame o teu próximo. Ele fala: se você viver isso aí, você vai viver. Ok. E aí olha só, olha como que continua, irmãos. Mas ele, querendo justificar-se, por quê? Porque não fazia tal coisa da maneira correta. O que ele fala? Mas, Senhor, quem é o meu próximo? Religiosidade. Os caras faziam pensando em algo. Tudo troca, irmãos. Mas olha aqui onde Jesus vai. Quem é o meu próximo que eu devo amar para mim vir o quê? Acessar e viver aqui a vida eterna. É o propósito. E ele vem falar assim. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia, olha só, irmão, de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de alguns ladrões. Este, pois, de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando quase morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de... Não. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou também de... Ele vem. Certo samaritano. Quem, irmãos? Que seguia seu caminho, passou perto do homem, e vendo o que aconteceu, irmãos? Compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativo. Vai imaginando a história, um homem todo moído, sujo, como se morto, e aquele homem curando as suas feridas, irmãos. É isso. Os ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. 35. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. 36. Então Jesus perguntou:
Qual desses três lhe pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E a gente para aí. O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus: vai e faça. Essa história é muito conhecida. Todo mundo já ouviu. E ela é muito simples na sua interpretação. Não tem complicação aqui. Jesus está falando sobre herdar a vida eterna, explicando. E aquele homem fala: mas ok, Jesus, eu tenho que amar o próximo para mim poder herdar a vida. Ele fala: mas quem é meu próximo? E aí Jesus ele vai falar: ok, eu vou mostrar para você quem pode fazer e quem recebe ajuda. E aí Jesus ele é todo detalhista para falar desde Jerusalém até Jericó, percorrendo um grande lugar, um lugar muito perigoso. Nós não sabemos qual é a procedência do judeu. Nós sabemos que ele era judeu, caiu na mão de ladrão, cobriram ele no couro, roubaram ele inteiro e deixaram ele como semi-morto. Passou primeiro quem, irmãos? O sacerdote e o levita eram duas figuras importantes dentro da história da igreja. A família de Arão, a família de Levi, homens que eram separados para o serviço da igreja, do tabernáculo. Homens poderosos. Só que, irmãos, por muito tempo, por causa da nossa carteirinha ministerial, nós estamos deixando de servir quem realmente importa por causa da nossa carteirinha. Nós sabemos que, de fato, esses homens não podiam tocar em alguém morto, certo? Tinha todo um processo de lavagem, de santificação. Mas, irmãos, nesse momento, sabe o que Jesus está falando? Muito mais do que a sua posição ministerial é o próximo. E se for preciso tocar, o que Jesus fez com o leproso, irmãos? O que Jesus fez com muitas pessoas que eles não podiam tocar? Se misturava, irmãos. Porque amar, irmãos, é se misturar na imundícia do outro, irmãos. Misericórdia, bondade, sabe o que é, irmãos? É quando a gente entra na imundícia do irmão, se mistura com ele e ambos se santificam pelo Evangelho e a palavra de Deus, irmãos. Só que esses homens aí, o poder, a função e o ministério falou mais alto. O sacerdote passou e falou: não posso tocar, trazendo com as minhas palavras. Eu tenho que prestar culto ao Senhor. Deixou de viver hospitalidade e bondade. Segundo homem, levita, eu não posso tocar. Eu já estou com o meu planejamento, sabe? Já está tudo programado. Eu tenho que prestar. A minha tarefa como levita é prestar, servir no tabernáculo. Não posso servir. E aí passa o Zé Ninguém, o samaritano. Todo mundo sabe, mas trazendo a memória, quem era o samaritano, irmãos? O imundo, o excluído. Os judeus odiavam os samaritanos. E aí Jesus vem falar assim. Jesus é maravilhoso no seu ensino. É os que nada são, que mostram o evangelho verdadeiro. E passa o samaritano, que não tinha uma função, mas que entendia sobre uma vida, irmãos. E o que ele faz com aquele homem? Bondade e hospitalidade, irmãos. Ele para no atendimento daquele homem, cura as suas feridas, leva ele num lugar, hospeda ele, dá abrigo, dá lugar, paga a conta e fala: e pode deixar que se gastar, mas pago ainda mais. Luciano Subirá traz o entendimento sobre esse momento, essa terceira homem, como o tempo, olha que poderoso, irmão, de Jesus na sua segunda vinda, o processo da igreja. Qual que é o trabalho da igreja? O trabalho do bom samaritano após Jesus na cruz. Qual é o ministério da igreja depois que Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito? O trabalho do bom samaritano, curar as feridas, hospedar irmãos e trazer irmãos a uma nova vida. Por quê? Porque ele vai voltar, irmãos, para pagar a conta. Na hora que eu fui ver o Senhor, eu falei: meu Deus, esses homens Irmão, que massa, irmãos. Só que sabe o que nós estamos fazendo? Meu ministério é mais importante, não dá para parar. Não dá para me sujar minhas mãos. Abra sua casa para cuidar de alguém. Não dá, pastor. Nossa, eu trabalho muito, pastor. Cansativo, sabe? Desgrama. Não, pastor, você não sabe como que é a minha vida. Irmão, será?
você, irmãos. E esse Zé Ninguém aqui parou, irmãos. Para mostrar que não tem função maior do que amar o próximo. E quem é meu próximo? Todos aqueles que necessitam da nossa pessoa, irmãos. Por isso, irmãos, sabe quem que é seu próximo? É nós. Eu não estou nem falando para você sair fora, irmãos, na rua agora aí. Estou falando para você olhar para o seu lado. E cuidar do irmão que está do seu lado. Irmão. Vai ficar tão leve na vida da igreja isso, irmãos. Mas, irmãos, sabe que gostoso poder partilhar disso aí, irmãos? Receber, os irmãos nos recebem, nos trata tão bem, a gente poder somar na vida, irmãos. E irmãos, fechando, o último texto, o bom samaritano vem ensinar sobre a vida da igreja agora. É óleo e atadura na mão, igreja. Mesa, irmão. Mesa. Hospitalidade. Cuidado, bondade. Irmãos, e parece tão pequeno isso, e eu fiquei pensando. Abra para mim Mateus 25, versículo 34. A gente acha que é tão pouco a hospitalidade e a bondade. Ah, pastor, mas tem tanta coisa a mais. Mas sabe o que acontece, irmão? No grande julgamento, sabe o que o Senhor vai pesar na balança? Amor, bondade, hospitalidade, irmãos. Não é a oratória do pastor que está pregando. E nem o solo do guitarrista que ele está fazendo. Não que isso não faça parte, entenda eu. Mas ele vai pesar outra coisa, irmãos. E olha o que esse texto vem falar. Esse texto está falando sobre o sermão profético de Jesus. A vinda, a segunda vinda do Cristo. Nós já pregamos o sermão profético aqui. E olha o que ele vai falar. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória. Segunda vinda, irmãos. Quantos esperam por esse dia? Dê glória a Deus, irmãos. Maranata, a hora vem, Senhor. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Olha como vai ser, irmão. Nós temos dúvida de algumas coisas e a Bíblia é muito clara como vai ser a volta do Cristo. É só nós para ler e ler. E ele separará o quê? Uns dos outros. Quem que vai separar, irmãos? O Senhor, não é nós. Nós não. O Senhor vai separar. E olha só o que ele fala. Como o pastor separa as ovelhas dos... Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Versículo 34, irmãos. Nós estamos falando do ápice da história, irmãos. O Senhor chamando os seus para si, irmão. Tudo que nós estamos nos gastando vai nos levar para esse lugar. O dia que o Senhor sentar no trono, irmãos. E Ele vai falar, Vinão, vem aqui, ó, o seio de Abraão. Vem desfrutar da vida que você se gastou. É nesse lugar que nós estamos lendo aqui, irmãos. 34. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita, venham. Quem vai estar à direita, irmão? Nós, a igreja. E olha o que ele vem falar. Venham, benditos do meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. E olha o que ele fala. Porque tive fome. E o que vocês fizeram? Me deram de comer. Tive sede e vocês deram de beber. Eu era forasteiro e o que vocês fizeram? Foram hospitaleiros comigo. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me vestiram, visitaram, preso e foram me ver. Então justos perguntarão, quando que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e fomos hospitaleiros? Ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo? E o rei respondeu, em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, for a mim que... Sabe o que é isso aqui, irmão? Vida eterna. Quem é o meu próximo? Hospitalidade e bondade. Irmãos, de coração, toda a palavra que nós ministramos aqui, todas as canções cantadas, tudo é para fazer a gente chegar no mesmo lugar, à direita do trono de Deus, irmãos. Tudo. Nós nos gastamos em amor dos irmãos, para que eles sejam curados de todo o mal que o mundo e a igreja perdida têm causado, para que um dia a gente de mãos dadas esteja lá do lado direito, irmãos, esperando encontrar os Cristo para sempre, irmãos.
Só que sabe o que vai medir isso? Não é a pregação do dia 26 de maio de 2024 do pastor Felipe. Mas é o quanto de óleo e atadura estava na nossa mão, irmão. No cuidado do próximo. Na hospitalidade e na bondade de uns para com os outros. Por isso, irmãos, se prepara. De coração. Que toda mensagem que nós estamos pregando, prepare você. Vai chegar, irmãos, aqui. E eu tenho certeza disso, irmãos. Não é por causa do pastor Cris e muito menos por causa de mim. É por causa da palavra, irmãos. É por causa da palavra. Vai chegar, irmãos, precisando de casas, irmãos. Prepare a sua em nome de Jesus. Quando você for comprar a sua casa, compre 3 quartos, se possível. Eu estou falando sério, irmãos. Nós não se preparamos para isso. Mas nós deveríamos nos prepararmos. É sério isso. Mas tem entendido, irmãos. Tem entendido. Só que imagine todos nós partilhando isso junto, irmão. Que gostoso, irmão. E quanto mais a gente se compromete, mais Deus envia pessoas para a gente poder cuidar. Nós vamos ter uma igreja de pastores aqui. Todos nós. Pastoreando junto. Cuidando das casas. Se gastando pelos irmãos. Qual que foi o objetivo meu? Trazendo para tirar o peso da hospitalidade. Porque muitas vezes a gente não entende o que é ser hospitaleiro. Mais uma vez, abra sua casa para o encontro nas casas. Abra sua casa para receber os irmãos. Vai ser uma delícia, irmãos. Na sua vida, em particular, eu não tenho dúvida disso. Lembre dos irmãos, convide os irmãos para estarem juntos. Partilhe dos irmãos novos. Que eles possam receber o amor do Cristo através das nossas vidas. Quanto mais nós vamos entendendo isso, nós vamos participando da obra celestial. E lembra, irmãos, pastor, parece que é algo tão simples. Óleo e atadura. Hospitalidade e bondade. Aqueles que fizeram para os meus pequeninos, fizeram para mim, irmãos. Muitos receberam anjos e não sabiam, irmãos. Pratique a hospitalidade e a bondade. Em nome de Jesus.